The Loud House e seus fãs estranhos e seu autor doente. Eu sei, isso é uma afirmação forte, mas vamos com calma. The Loud House é uma das animações mais populares da Nick nos últimos anos e, bom, apesar de simples, a série acabou ganhando e conquistando uma enorme base de fãs que amam o show. E não é à toa, o desenho, apesar de ser bem simples, ele é a definição de Nickelodeon. Junto com Bob Esponja, ele é uma das maiores audiências do canal. Não à toa que a Nick tenta sugar até a última gota desse show, fazendo até um live action agora. Mas apesar de parecer bobinho e inocente, por algum motivo meio esquisito, os fãs desse show, na internet, eles se mostram uma das fanbases mais esquisitas que existem. Mas vamos lá. Bom, The Loud House é um desenho que conta a história de um garoto que vive numa casa com suas 10 irmãs, todas com personalidades diferentes. O enredo do desenho gira basicamente em torno disso, e o desenho não tem muito do que dizer. É um desenho bem simples que cumpre muito bem o que promete. Eu, particularmente, não acompanho muito, mas é compreensível quem curte e gosta, até porque o desenho é bem legalzinho. Mas o que rolou é que, com a grande popularidade do show, alguns fãs meio perturbados das ideias começaram a fazer algumas artes bem problemáticas, envolvendo desde Pedro, entre aspas, a incenso, entre aspas, se é que vocês me entendem. Há algum tempo atrás surgiu uma página do Twitter chamada Fãs de The Loud House sendo cringe, que compilava algumas fanarts do desenho, o que é normal. Porém, a grande maioria das artes são bem problemáticas, e algumas são bem esquisitas. Muitos dos desenhos mostram os protagonistas se relacionando entre si, e lembrando que os personagens, além de serem todos menores de idade, todos são irmãos, o que torna as coisas ainda mais esquisitas. Várias artes têm um teor adulto enorme, e o pior é que não é nem algo obscuro e escondido. Tinha uma página no Twitter focada só nisso e não é à toa, é porque é muito fácil você achar esse tipo de coisa. No Google você já vê milhares de imagens extremamente doentias e problemáticas. Os dois mais afetados são a Luna, a arma roqueira, e o protagonista, o Lincoln. Muitos dos desenhos da Luna são ela bêbada, vomitando, jogada, ou ela desenhada de uma maneira super adulta, com jeitos e poses bem sugestivas, e algumas são literalmente explícitas. Isso quando não são fanarts dela fazendo algo impróprio com o próprio irmão. Sério, é um bagulho extremamente nojento e doentio. E pior que alguns desenhos são tão bem feitos que parecem um oficial. Até eu mesmo cheguei a pensar tipo, nossa, será que The Loud House tem uma história assim por trás? Mas não, são só artes bizarras feitas por fãs. E as artes envolvendo Lincoln não são menos bizarras. É sempre ele fazendo algo impróprio com as irmãs, ou ele todo ferrado, jogado no chão, sujo. Eu realmente não sei por que isso rola. Mas tem vários desenhos dos personagens assim, jogados, sujos. E lembrando que, com exceção da Lori, a irmã mais velha, todos os personagens são menores de idade. E não é porque a maioria dos desenhos são da Luna e do Lincoln que não tem artes envolvendo as outras irmãs. Porque tem. E muitas, incluindo das mais novas, que são literalmente os bebês. Então, dá pra ver que a série tem uma aura meio dark e esquisita no fandom. Mas, por mais que tudo isso seja esquisitíssimo, as coisas não acabam por aí. Mas essas paradas de arte, essas coisas, não é bem minha praia. Então eu chamei alguém que entende um pouco mais de arte pra falar sobre isso. Fala aí, Zoroark. The Loud House tem uma das fandoms mais estranhas que um desenho conseguiu ter. E eu sei que vocês devem achar que eu tô exagerando, mas mano, é sério. Quando você vê um pouco da fandom desse desenho, você percebe que o buraco é muito mais embaixo. O que é até estranho se você comparar com o real conteúdo do desenho, que é literalmente o Lincoln, que é um garoto interagindo com as suas várias outras irmãs e vivendo situações assim do dia a dia de uma criança comum. Só que quando o assunto são os fãs, as coisas começam a ficar um pouquinho mais bizarras. E uma dessas coisas que são bastante esquisitas são os chips desse desenho, que na maioria das vezes é entre o Lincoln e as suas irmãs, ou as irmãs entre elas. O que por si só já é meio bizarro, porque insinuar que irmãos podem ser um casal não é muito legal, mas por algum motivo isso é bastante comum nessa fandom, tanto que apelidaram isso como Loud Cyst, que são
Eu não preciso explicar. Um dos chips desse tipo que são bastante comuns é entre o Lincoln e a Lynn. E eu não tenho a mínima ideia do porquê chipam esses dois, sendo que um Lincoln tem um chip bem melhor, que é entre ele e a Honey, que os dois combinam bastante e até o próprio desenho já deixou vários indícios que eles poderiam ser um bom casal. Mas mesmo assim preferem fazer Loud Sexty e na maioria das vezes é algo bem bizarro, porque é entre o Lincoln e as irmãs mais velhas dele ou entre ele e as irmãs mais novas, até mesmo com a Lily, que tem 1 ano de idade, e é feito fanarts deles se casando ou eles no futuro bem mais velhos ficando, e essas coisas bem estranhas, e que se a gente for entrar em fanarts mais 18, a parada fica um pouquinho mais pesada, porque praticamente todos os personagens são menores de idade e as fanarts são literalmente sobre isso, e isso é sempre muito bizarro, porque sempre quando é feito essas fanarts mais 18 de menores de idade, é sempre feito por alguém que é extremamente problemático e gosta desse tipo de coisa, ou por pessoas que por algum motivo acham que é muito legal representar crianças dessa forma porque eles vão incomodar alguém e mostrar o quão politicamente incorreto eles são. E todo esse lance bem moralmente questionável. Só que também tem uma coisa que acontece que eu não sei ao certo dizer se isso é muito bizarro ou engraçado, que é que sempre quando uma fandom é destinada especificamente pro público infantil, sempre tem fanarts e coisas relacionadas a situações bem sérias envolvendo os personagens ou até contextos sombrios, o que é totalmente diferente quando é um programa para adulto, que por algum motivo as fandoms sempre tentam representar os personagens em situações bem fofas e menos sérias do que o próprio programa. E em The Loud House o bagulho é tão escrachado e tão estranho que fizeram até memes com isso, como esse daqui que mostra um show literalmente feito para bebês chamado Dobos e Gus, e as fanarts são literalmente humano levando um tiro e morrendo no braço do outro. Em The Loud House tem muita fanart desse tipo, envolvendo pessoas que passaram dessa para melhor, ou situações mais sérias como depressão e até mesmo só gore puro. Eu não sei ao certo porque isso acontece, mas criança é muito atraída por situações de terror, tanto que coisas como FNAF são bastante famosas porque é algo de terror e chama bastante a atenção das crianças. E por essas fanarts mais sombrias serem tão comuns, a fandom de The Loud House até apelidou isso de Creepy Louds. E isso tudo é bem diferente das outras fandoms, por mais que tenham uma coisa ou outra bastante semelhante, até porque toda fandom é meio esquisitinha. The Loud House consegue se superar e eles não são nem um desenho tão popular assim, com tantas pessoas na fandom, pra isso tudo ser tão bizarro como ele é, mas por algum motivo só escolheram esse desenho pra literalmente jogar todo o lixo do mundo nele. Bom, não tem muito mais o que falar, eu sou o Zoroark e muito obrigado, Peck, por ter me chamado pra esse vídeo. Tchau. Esses bagulhos de chip de The Loud House é uma das paradas mais estranhas que eu já presenciei, sério. Mas as coisas mais estranhas ao redor desse desenho não acabam somente nisso. O mais bizarro de tudo foi que Christopher já disse que The Loud House foi baseado na sua vivência em crescer em uma casa muito cheia. E isso, nessas fanarts problemáticas, deixam tudo ainda pior, já que meio que a história é baseada na vida dele. Mas, por falar no criador do desenho, nem ele tá limpo nessa história toda, porque até o próprio criador da série tem vários problemas. Christopher Manson Savino, o criador da série, já era bem conhecido no ramo da animação. Ele trabalhou em vários desenhos de sucesso, como The Ren Stimpy, O Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango, Kik Buttowicz, Flapjack, enfim, vários. E todos muito famosos. Então a sua primeira série original, The Loud House, ser um sucesso não é coincidência. O cara sabia o que estava fazendo. O problema é que, ao longo desse tempo na indústria, além de botar vários trabalhos no seu currículo, botou também várias denúncias. Em 17 de outubro de 2017, a fanbase de The Loud House foi pega de surpresa com a denúncia da demissão do criador da série. O Cartoon Brew relatou que a Nickelodeon suspendeu Savino de seu estúdio devido à alegação de comportamento inadequado contra ele. Rumores sobre o comportamento inadequado de Savino existiam por pelo menos uma década. Cerca de uma dúzia de mulheres acusaram Savino de comportamento impróprio, investidas não solicitadas e ameaça de prejudicar colegas que não estavam mais interessadas em manter um relacionamento físico com ele.
Pois é. Em 19 de outubro, um porta-voz da Nickelodeon confirmou que eles demitiram Savino e que The Loud House continuaria a produção sem ele. Em uma entrevista em 2019, Savino mencionou seu arrependimento por suas ações, mas claro que isso não apaga os milhares de crimes que ele cometeu. E, de certa forma, acredito que as artes bizarras envolvendo a série é um certo reflexo do seu criador extremamente problemático. E é claro que não são todos, mas alguns fãs tentaram relativizar o que ele fez, com pena dele ou com medo de que a série acabasse. É claro que eu não tô fazendo esse vídeo para problematizar a série e tentar cancelar o desenho. Claro que não. O desenho em si não tem nada demais, e o seu criador já foi até demitido da produção. O desenho tá continuando pelas mãos de outras pessoas, então tá tudo bem você gostar do show. E tá de boa fazer desenhos normais dos personagens. Esse vídeo é mais como um certo aviso, já que, querendo ou não, uma grande parte de quem assiste o show são um público bem novinho. E existe uma parte do fandom que é bem problemática e claramente perigosa e mal intencionada. Muitos desenhos bizarros são feitos por pessoas mais velhas, que ficam desenhando menores de maneiras bem bizarras. E mesmo que não sejam maiores alguns dos atores das fanarts, ainda assim é importante ter um certo pé atrás e tomar cuidado. Porque, como eu disse, que é um show junto com Bob Esponja, que é voltado para um público bem mais novo. Então, é bom ficar esperto. Mas você curte e já assistiu The Loud House? Me diga aí nos comentários. E diga também o que você acha de toda essa situação. E é claro, muito obrigado ao Zorak por topar participar desse vídeo. Mas é isso. Veja esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que eu acho que você vai gostar. Mas eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.